e se inscrever. E agora a gente chega no último módulo, né? Que é um módulo que traz uma beleza muito grande, porque nós vamos falar sobre a humanidade glorificada, né? Somos cidadãos do céu. Vocês vão ver o quanto é belo algumas coisas que o Papa diz a respeito da nossa vida após a nossa morte. É engraçado isso, né? Mas a nossa vida após a nossa morte. O homem escatológico, o homem que vem depois da morte. O que a gente acredita? O que a igreja ensina para nós? Eu tenho certeza que nós vamos ter muitas coisas neste módulo, certeza, que são dúvidas que nós trazemos enquanto fé. Por exemplo, como será que é o céu? Como vamos viver no céu? E quando Jesus voltar, como vai ser o mundo? Você já parou para pensar isso? E você tem resposta sobre isso? Nem sempre. O Papa João Paulo II dedicou uma parte inteira das catequeses para falar para nós sobre esses assuntos. Sobre eternidade, sobre céu. Claro, tem coisas que são mistérios, mas aqui, neste módulo, você vai sair com muito mais clareza do que a igreja ensina sobre a vida após a morte do que talvez você tinha antes. Amém? Então vamos lá. Nós falamos da humanidade original, o homem criado, né, antes do pecado. Já falamos do pecado, da nossa história, que foi o último módulo, né, e de Jesus Cristo que nos redime. E agora nós vamos falar da humanidade glorificada e da segunda vinda de Cristo, né? A humanidade glorificada, ou seja, a humanidade que ressuscita com Cristo. A humanidade que vai viver a vida eterna do lado de Deus, né? No princípio, o homem original, Gênesis, o paraíso, antes do pecado, nós tínhamos a bondade de Deus. Deus viu que tudo era bom, ou que era muito bom. Vocês lembram disso? Aqui nós falamos do pecado, da mentira, mas o que prevalece é a verdade. Vocês lembram no último módulo? Que a luta pela verdade, a luta é dentro do coração. Agora nós vamos falar da beleza, né? Porque nós vamos falar da ressurreição, do homem escatológico, da visão beatífica de Deus face a face e das núpcias do Cordeiro, né? Da comunhão dos santos. Isso é a beleza que vamos viver numa vida glorificada, uma vida glorificada. Então pega comigo aí Mateus 22, 23 a 32. Obrigado, Marçal. 23 até o 32. Quem tiver com a Bíblia. Amém? Podemos ler? Só para acordar, né? Naquele mesmo dia, os saduceus que negavam a ressurreição interrogaram-no: Mestre, Moisés disse, se um homem morrer sem filhos, seu irmão case-se com a viúva e dele, assim, uma posteridade. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu. Como não tinha filhos, deixou sua mulher ao seu irmão. O mesmo sucedeu ao segundo, depois ao terceiro, até o 7º. Por sua vez, depois deles todos morreu também a mulher. Na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, uma vez que todos a tiveram? Respondeu-lhe Jesus: Errais, não compreendendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Na ressurreição, homens não terão mulheres, nem as mulheres maridos, mas serão como os anjos de Deus no céu. Quanto à ressurreição dos mortos, não lês que Deus vos disse: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, ele não é um Deus dos mortos, mas Deus dos vivos. E ouvindo esta doutrina, as turbas se enchiam de grande admiração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eles
tinha um grupo que chamava saduceus que não acreditavam na ressurreição. Assim como tem hoje em dia gente que acredita na reencarnação, né? Gente que acredita que morreu, acabou, que não tem mais nada. Gente que acredita em várias coisas diferentes, né? Por exemplo, o pessoal do hinduísmo, né? Lá na Índia, né? Eles acreditam que a gente vai reencarnando e vai melhorando. Por exemplo, você primeiro nasce pedra, depois nasce planta, depois nasce bicho, depois nasce mulher, depois nasce homem. Isso é o que eles dizem. É verdade, né? Ninguém fala disso, mas é o que eles dizem. Então, existem N filosofias e crenças. Mas Jesus Cristo fala para nós da ressurreição. E esses saduceus não acreditavam na ressurreição e começaram a perguntar, mas e aí? Como é que vai ser isso? Por quê? Porque primeiro que Moisés tinha dito que se o marido morre, que o irmão case com aquela mulher e dê a ela, né, filhos. Essa é a indagação dele. E aí 7 maridos a mulher teve. E na ressurreição, ela vai ser esposa de quem? Bom, aí vem uma primeira decepção sobre o céu. Primeira decepção sobre o céu. O casamento é só nessa vida. Lá não tem casamento. Eu, no início da minha caminhada, quando eu comecei a namorar a Carla, todo apaixonado, eu imaginava assim, quando eu for para o céu, nós vamos ter o nosso cantinho no céu, nós vamos viver nossa vida lá, né? Toda a eternidade namorando. Sim, eu vou viver toda a eternidade namorando. Namorando, meu Deus, que vai ser o meu noivo e não a minha esposa, porque ela é só uma situação aqui deste mundo. No céu, não nos daremos em casamento. Seremos como que anjos. Não seremos anjos, entenda isso. Seremos como que anjos. Como que anjos. Essa é a experiência de céu. Essa é a primeira coisa que precisamos aprender do céu. Que no céu, a única coisa que viveremos lá é o amor a Deus e a plenitude da comunhão com Deus. Uma comunhão como que um casamento com Deus. Essa é a experiência corpórea do céu, né? É a experiência corpórea do céu. Até mesmo porque no céu existe corpo, não existe? Tem alguém com corpo no céu? Corpo físico no céu? Quem? A Virgem Maria e Jesus. Existem 2 pessoas que têm corpo no céu. A Virgem Maria, que foi assunta aos céus. Não se sabe se a Virgem Maria morreu ou só dormiu. Na verdade, o termo dormição de Maria, que é usado pela igreja, ele não nega e nem afirma que Nossa Senhora teve uma morte natural. Por quê? Porque como ela já tinha o seu corpo glorioso, porque ela não teve pecado, o corpo glorioso é um corpo que não foi tocado pelo pecado, como ela já tinha esse corpo glorioso, ela não passa pela morte da carne. Mesmo que ela tenha chegado num tempo de morrer, é uma dormição. E os anjos levaram aquele corpo para o céu, por quê? Primeiro que ela não podia subir sozinha, pois só Deus poderia subir para o céu. E segundo, que ela já tinha o corpo que nós vamos receber na glória, que é o corpo glorioso. Então por isso os anjos a levaram para o céu. Mas o caso de Elias, a igreja não afirma, porque há um arrebatamento, mas ainda o céu não estava aberto. Então foi um mistério espiritual a experiência de Elias, entendeu? Mas não há afirmação. Por quê? Elias vem antes da salvação. Não estávamos salvos ainda. Então ele não entraria no céu, entendeu? O primeiro corpo a chegar no céu foi o corpo de Cristo. E ele chega para abrir o céu. Então ninguém antes entrou no céu. Eu creio que assim, que pode ser que sim, pode ser que não. Não é uma coisa... Porque na verdade, assim, a experiência de Elias, aquela experiência do Antigo Testamento, é uma experiência de arrebatamento, mas não se afirma na palavra, na Sagrada Escritura, que ele entrou na eternidade, ou que ele entrou no céu, como a tradição da igreja afirma sobre a Virgem Maria e como a palavra afirma sobre Jesus, entendeu? Então, assim, né?
e Jesus entra com esse corpo glorioso. Então o céu é uma experiência corpórea. Continuando. Em 1 Coríntios 2, 9 a 10 diz: é como está escrito, coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou. Tais são os bens que Deus tem preparado para aqueles que o amem. Todavia, Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra tudo, mesmo as profundezas de Deus. O que está dizendo aqui? Que essas coisas que a gente está falando, do céu, uma experiência corpórea, é algo que a gente não consegue compreender. Os nossos olhos não viram, os nossos ouvidos não ouviram, né? E nem o coração consegue imaginar o que é, né? Nem o coração humano imaginou. Tal são esses bens que Deus tem para nós, esse é o céu. Porém, a igreja tem a autoridade no Espírito para traduzir para nós um pouco deste mistério. Porque a gente pode dizer assim, mas ninguém, como é que vocês afirmam isso? Ninguém foi lá, mas ninguém sabe disso. Não, a palavra diz que na igreja está a autoridade para revelar para nós sobre este mistério. Amém? Catecismo da Igreja, o que ele diz? Desde o princípio, a fé cristã na ressurreição deparou com incompreensões e oposições. Não há ponto em que a fé cristã encontre mais contradição do que o da ressurreição da carne. É bastante comum a aceitação de que depois da morte a vida da pessoa humana continue de modo espiritual. Mas como acreditar que este corpo, tão manifestamente mortal, possa ressuscitar para a vida eterna? Você sabia que você vai ressuscitar? Ressuscitar? Que todo mundo que já morreu, um dia vai ressuscitar com o corpo. Você sabia disso? Quem sabia? Quem não sabia, melhor? Você reza o creio, não reza na missa? Creio na ressurreição da carne. Na ressurreição da carne. Muitas pessoas imaginam que o céu, a eternidade, lá onde Deus mora, é um estado de espírito. E até alguns teólogos afirmam isso. Mas a igreja não diz isso para nós. O céu é um lugar, um espaço. Um lugar onde a gente vai estar naquele lugar. Claro, diferente daqui, é um lugar que o tempo é diferente daqui, que as coisas não são neste formato que a gente vive aqui. Porém, ele é um lugar. E o que prova isso é que tem 2 corpos lá, de Maria e Jesus. Se fosse um estado de espírito, esses corpos estariam flutuando por algum espaço que não. Lá é um lugar. Naquele lugar, nós podemos viver com o nosso corpo. Porém, a ressurreição da carne para esta eternidade acontecerá neste mundo, não no céu. Neste mundo. Na segunda vinda de Jesus, quando ele voltar, né, que a gente também reza no creio, Jesus voltará, né? Creio na ressurreição da carne, né, na vida do mundo que há de vir, naquele creio constantinopolitano fala, na vida do mundo que há de vir, que é essa vida neste mundo. Quando Cristo voltar, né? E no creio também fala, um dia ele voltará, né? A gente reza isso. Creio que ele um dia voltará. Quando ele voltar, nesta segunda vinda, ele fará o julgamento final. E esse julgamento final acontecerá pós-ressurreição de todos que estiverem mortos. Meu pai que está morto, minha avó, meu avô, todos vão ressuscitar. Pode falar. Então, a cremação para a igreja, até muito tempo, não foi aceita por isso. Porque a igreja acredita que, por exemplo, que os restos mortais nossos vão se juntar e a partir daqueles restos mortais que vai vir o corpo glorioso. É a partir deles. O que prova isso para nós? A ressurreição de Cristo. Cristo foi sepultado e ressuscitou. A partir daquele corpo chagado, machucado, da cruz, nasce um corpo glorioso. A mesma coisa vai acontecer conosco. Num certo momento, a igreja entendeu que a cremação não impediria isso. Por quê? Porque Deus juntaria as cinzas e formaria o corpo. Porém, não porque Deus não possa,
mas a igreja condena a cremação e as cinzas serem espalhadas no mar. Por quê? Não porque Deus não consiga juntar, porque Ele consegue. Ele sabe onde está cada cinza. O evangelho de ontem diz, Ele sabe cada fio do nosso cabelo. Mas porque os nossos restos mortais são sagrados. Um cemitério, por exemplo, um lugar onde tem, um cemitério, aquele é um espaço sagrado. No entanto, tem indulgência se você for lá rezar. Aquele espaço é um espaço onde Deus habita. Por quê? Porque os nossos restos mortais são algo de Deus, imagem e semelhança de Deus. Espera aí, só o microfone. Eu estava assistindo uma série que, naquela época dos bárbaros, né, e quando eles iam para, tipo, né, corromper as igrejas, roubar as coisas da igreja, eles iam nos cemitérios, porque eles sabiam que era sagrado para os católicos, retirar os corpos, né, eles abriam os túmulos, deixavam uma bagunça, porque eles sabiam que aquele lugar era um lugar sagrado. Então era uma forma de denegrir a fé católica, porque na época, né, os reis, eram todos católicos. Então, aí era a forma. Quando você falou disso, eu lembrei. E o que acontece? Então, os nossos restos mortais são sagrados. Então, hoje pode cremar? Pode. Mas a igreja, ela tem uma única orientação para quem faça isso, que essas cinzas sejam colocadas num sepulcro, num lugar específico para, né, os restos mortais, porque ali é um lugar santo, um lugar sagrado. Né? Toda vez, nós tivemos o caso do Carlos Acúcio agora, que está com o corpo incorrupto, né? Todo santo, antes de ser santo, quando começa o seu processo de beatificação, há a exumação dos restos mortais, porque aquilo ali precisa já ser guardado, né? Claro, todos vão ser guardados, mas aqueles já é de forma especial, por quê? Porque se for detectado um santo, aquilo ali já é uma relíquia de um santo. Mas e quem não é santo? É uma relíquia de todos nós. Né? O meu pai, eu tenho a relíquia do meu pai que está no cemitério, né? Que um dia vai ser recomposto, refeito por Deus, e ele vai ressuscitar a partir daquilo ali. Então, os restos mortais são algo sagrado. Tem gente que morre de medo de cemitério, que acha que cemitério é um lugar... Não, cemitério é um lugar santo. Cemitério é um lugar santo, um lugar de oração, um lugar de irmos e buscarmos a Deus ali, através das histórias que estão ali, dos sofrimentos que estão ali, né? E de um lugar onde virão muitos e muitos corpos gloriosos, onde virão pessoas que ressuscitarão. Né? Aconteceu aqui em Divinópolis aquela situação do cemitério, que caíram túmulos, e aquilo ali é um sacrilégio, sabia? Fazer aquele tipo de coisa com restos mortais de pessoas, para a igreja é um sacrilégio, porque você está maltratando, você está, como se diz, destruindo ou até, como se diz, bagunçando coisas sagradas. Coisas sagradas. Né? Peraí, Neste caso, por exemplo, quando esses parques, por exemplo, tinha o Bosque da Esperança lá em Belo Horizonte, que eles usam as lápides. Lá não corre, no chão, né? Põe no chão, não corre esse risco de acontecer esse tipo de coisa. Mas eu acho que esse risco que aconteceu ali é mais uma certa negligência mesmo de pessoas, porque se fosse lápides ali, como estava bem abaixo do nível do cemitério, poderia cair do mesmo jeito, entendeu? O que acontece assim? O que tem que ter no cemitério? Tem que ter objetos sacros, cruz, né? Um túmulo tem que estar ali marcado como algo sagrado, com objetos sagrados, porque dali virá a ressurreição dos corpos. E essa é a verdade. Quem morreu fora da graça também vai ser ressuscitado para o julgamento, né? Vai ressuscitar para o julgamento final e vai viver falar isso porque... com o corpo no inferno, né? É isso também. Todos ressuscitarão. Porém, uns virão para viver a eternidade com Deus e outros virão para viver a eternidade longe de Deus. Quando pensa no inferno, não é o diabinho dando uma chicotada de manhã, uma na hora do almoço, uma de noite, não.
O sofrimento do inferno é a ausência de Deus. Esse é o único sofrimento, mas é o maior de todos os sofrimentos, né? Nós não temos a ausência de Deus neste mundo, a não ser quando aprofundamos no pecado, aí temos um distanciamento de Deus, mas a ausência nós ainda não experimentamos. Experimentaremos se morrermos em pecado mortal e se desta forma formos para a condenação eterna, inferno. Aí experimentaremos o sofrimento da ausência de Deus. Então muitos ressuscitarão para viver a ausência de Deus toda a eternidade. O ser humano é eterno. Isso tem que ficar claro para nós. O ser humano é eterno. O ser humano não é temporário. Não, ele é eterno. Nesta vida é um período que vivemos para um dia nos encontrarmos com esta eternidade que nos espera. Agora, cabe a mim qual eternidade eu vou escolher. Amém? O que vivemos hoje? Não faço o bem que quereria, mas o mal que não quero. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu que faço, mas sim o pecado que em mim habita. Encontro, pois, em mim esta lei. Quando quero fazer o bem, o que se me depara é o mal. Deleito-me na lei de Deus no íntimo do meu ser. Sinto, porém, nos meus membros outra lei, que luta contra a lei do meu espírito e me prende à lei do pecado que está nos meus membros. Aqui, São Paulo fala claramente da nossa luta para vencermos o pecado. Eu faço o mal que não quero e deixo de fazer o bem que quero. Esta é a luta deste mundo. Na glória não terá essa luta mais. Pense só que o que a gente vive hoje é essa luta. É ou não é? O tempo todo. O tempo todo a gente tem dúvida, o tempo todo a gente questiona, o tempo todo a gente não sabe o que vai acontecer amanhã conosco. Isso nos causa apreensões e a gente fala coisas que não devia, a gente faz coisas que não pode. E o tempo todo a gente está lutando para acertar, né, nós estamos sempre entre uma balança, o erro e o acerto. Isso é nesta vida. Na eternidade não terá isso mais. Essa é a primeira grande diferença. O pecado não vai nos tocar no corpo glorioso. Não vai nos tocar. Assim como não, né, ali diz ali, né, que os membros me prendem à lei do pecado. Essa lei do pecado não nos tocará na eternidade. Então não vai ter sofrimento. Porque um dos males do pecado no ser humano é o sofrimento. A gente só sofre neste mundo por causa do pecado. Só tem sofrimento nesta vida por causa do pecado. O sofrimento é fruto do pecado. Então não vai ter sofrimento, não vai ter luta, não vai ter tentação. Pensa, é algo muito diferente do que a gente vive hoje. Porque o que a gente vive hoje é isso aqui, ó. É uma luta constante. Mas vamos lá, nós falamos de ressurreição. O que João Paulo II vai falando para nós de ressurreição? Aqui já é teologia do corpo. O que ele fala? Que é uma nova submissão do corpo ao espírito. Ou seja, como não vai ter mais todas essas lutas de pecado, o nosso corpo glorioso, ele vai estar todo submisso a Deus. Ele vai ser um corpo que vive uma perfeição de imagem e semelhança de Deus por ser conduzido pelo Espírito. E consistirá na perfeita participação de tudo que é corporal no homem, em tudo que é espiritual nele. Haverá uma participação daquilo que é matéria com aquilo que é espírito, algo muito maior. Vou dar alguns exemplos para vocês entenderem. Jesus, depois de ressuscitado, ele tinha um corpo físico? Sim ou não? O que prova isso para nós? Ele manda Tomé tocar no corpo dele. O que mais? Ele o quê? Comeu. No final do Evangelho de São João, ele está na beirada do mar lá e eles estão chegando da pescaria e ele fala com Pedro assim, tem peixes aí para a gente comer? E quando eles chegam, ele já está com a fogueira pronta e aí eles comem. Gente, o espírito não come, porque se ele pôr aqui o negócio cai direto, passa direto, não é ou não é? Porém, há uma participação perfeita do espírito no corpo também, que está na palavra de Deus. O que prova isso para nós?
estavam num lugar fechado e Jesus apareceu no meio deles. Espera aí, ele atravessou parede? Sim. A descida do Espírito Santo Cenáculo. Mas aí já é quando Jesus já tinha sido, já tinha subido para o céu. Mas eu disse sobre o corpo de Jesus, as experiências corpóreas de Jesus. Ele vai de um lugar para outro de uma forma espiritual. Porém, ele tem um corpo. Ou seja, o corpo glorioso, ele participa perfeitamente da realidade espiritual, como a realidade espiritual participa perfeitamente do corpo glorioso. Gente, quando o Espírito vai tomando conta de nós, e aí santos também viveram essa experiência, a gente tem experiências com o nosso corpo que a nossa mente, que a nossa inteligência é capaz de entender. Padre Pio, Santo Antônio bilocava. Estava em 2 lugares ao mesmo tempo, com o corpo. Ele não estava em 2 lugares ao mesmo tempo, é só o espírito, não. Em 2 lugares ao mesmo tempo. As experiências dos corpos incorruptos que a gente fala, que a gente tem visto aí, né? São corpos que não são, como se diz, não acabam. Algo impossível aos olhos humanos. E que a gente tem visto, né? O corpo incorrupto, não é que aquele corpo não morre. Aquele corpo não morre. Aquele corpo morre. E até partes dele, como se diz, definham. Por exemplo, Carlos Acutis, parte do corpo dele, as mãos, os pés, o rosto, parte dele definhou. No entanto, foi refeito de cera. Mas o que fala que aquele corpo é incorrupto? Todos os órgãos deles estão perfeitos. Tudo que está debaixo da roupa dele está perfeito. Perfeito no sentido assim, está morto. Com uma consistência de algo morto, mas que não se definhou. O corpo humano, quando morre, ele é comido por bicho. E sabe que bicho que é? Sabe que bicho? Sabe que verme que é? Que a própria carne morta produz. A carne nossa morre e produz larva que ela mesma come ela. Porque o nosso corpo ele fica tão fedorento, tão destruído que nem os bichos comem. Não é barata que come corpo humano, porque ela não come. Porque não sei se você já ouviu falar ou já até viu o quanto fede a carne humana morta. Ela fede mais do que todos os outros tipos de seres vivos. Então o nosso corpo ele morre ao ponto de essa morte vai criando larva, nossa carne, e essa larva come a própria carne. Pode falar, Carlos. Sobre o quê? Tranquilo. A igreja é a favor, inclusive. Desde que haja morte comprovada, né? Seja a morte cerebral, morte mesmo cerebral, não há mais vida, né? Ou que haja a parada cardíaca, né? A morte do coração. Qualquer uma dessas 2 mortes, a igreja permite sim a doação de órgãos. Entendeu? Mas, por exemplo, pensa Carlos Acutis, o coração dele está morto, mas está lá, inteiro. Foram quase 15 anos enterrado e nada. Sendo que todos os cemitérios, depois de 2 anos, você está enterrado, já pode colocar outra pessoa naquele mesmo túmulo, porque já não tem mais nada. É o prazo mínimo que os cemitérios do mundo todo pedem de 2 anos para que possa enterrar outra pessoa no mesmo túmulo. Porque a pessoa, depois de 2 anos, ela já não tem mais nada. E esses estão assim. Por quê? Porque o Espírito nesses corpos, pela santidade e pureza, já tomou conta. Já há esta participação perfeita do Espírito no corpo. E é o que vamos viver na ressurreição. O céu é uma experiência corpórea. Na ressurreição, o corpo voltará à perfeita unidade e harmonia com o Espírito. O homem já não experimentará a oposição entre o que nele é espiritual e o que é corpóreo. A espiritualização significa não só que o Espírito dominará o corpo, mas diria que ele permeará
inteiramente o corpo, e que as forças do Espírito permearão as energias do corpo. O Papa João Paulo II diz isso na Teologia do Corpo, número 67. É isso que eu estou dizendo. A capacidade que Jesus teve de atravessar uma parede, a capacidade que Padre Pio, que Santo Antônio tiveram de bilocar, é uma capacidade que o Espírito já dominou aquele corpo. E aquele corpo, inclusive as suas matérias, né? O seu toque já não é mais um toque só humano, só material, mas é também um toque espiritual. É porque o Carlos perguntou sobre a questão da doação dos órgãos, né? Certo. Mas, por exemplo, no caso, vamos supor que a pessoa viveu uma vida santa e teve outras pessoas que testemunharam isso, no caso do Carlos, né? Uhum. Se ele tivesse doado todos os órgãos. Como é que faz? Tipo assim, não, assim... Para a igreja... Para a igreja não faz, porque assim, ó, na verdade, o corpo incorrupto para nós, ele é só um sinal. Só mais um sinal. E assim, ninguém doa tudo, porque se o coração tivesse morrido, não tinha como doar. Se ficar incorrupto, fica só uma parte. Santo Antônio, por exemplo, só ficou a língua. A hora que desenterraram Santo Antônio, as cordas vocais dele, né, toda a parte da corda vocal, garganta e língua estava intacta. O resto do corpo não tinha mais nada. Não deu mau cheiro. O corpo de Santo Antônio, né? Mas só que ele não tinha mais nada. O resto estava tudo comido por bicho. Só a língua que não. Está entendendo? Assim, para mim, esse é mais intrigante do que um corpo inteiro incorrupto. Ficar só uma parte do corpo. Não é verdade? Então, assim, só que esses milagres de corpo incorrupto são milagres que às vezes nos deixam mais espantados, porque é algo assim. Mas o maior milagre que a igreja tem para nós chama-se Eucaristia, que também é um corpo, que se faz pão e a gente alimenta dele. Mais do que o corpo incorrupto é imaginar e é entender que Deus se faz corpo, mesmo corpo mesmo, esse é o nome, num pão para a gente se alimentar dele. Maior do que todos os milagres, né? Do que o corpo incorrupto. Porque aquele corpo incorrupto do Carlos Acutis, a língua de Santo Antônio, elas são só um sinal que nós não podemos nem tocar nesse sinal. Agora, o corpo de Cristo na Eucaristia, ele é dado por nós. Esse sinal é muito maior. É um milagre maior do que esse. Então, a doação de órgãos é indiferente para a igreja. Então, o céu é algo que é uma experiência de corpo, né? Que nós vamos vivê-la de forma corpórea. A ressurreição de Cristo. A ressurreição, segundo as palavras de Cristo referidas pelos evangelhos, significa não só a recuperação da corporeidade, o restabelecimento da vida humana na sua integridade, através da união do corpo e da alma, mas também um estado completamente novo da própria vida humana. Encontramos a confirmação deste novo no estado do corpo na ressurreição dele. Então, eu já falei disso também, já deu para vocês entenderem, que a ressurreição de Jesus é o que nós vamos viver na nossa carne. Essa mesma ressurreição. Poderemos participar dela com o nosso corpo, com a nossa identidade. Uma das coisas que a gente precisa estar atento a isso, né? E Dom Henrique falou isso até num vídeo sobre marcas que a gente põe no nosso corpo. Né? Nós temos que entender que esse corpo, a única marca que ele precisa ter é a marca de Cristo. É a única marca que o nosso corpo tem que ter para ser reconhecido. Então, tudo aquilo que vai deformar o meu corpo, eu preciso tomar muito cuidado, porque pode me tornar não reconhecido por Cristo. Porque, se a gente olhar lá no Evangelho, quando Jesus fala assim, que muitos chegarão no reino do céu e falarão assim, Senhor, eu fiz isso no teu nome, eu fiz aquilo no teu nome, e Jesus vai dizer, eu não te conheço. Ele não reconhece a pessoa. Na glória, na ressurreição, no julgamento final, nós seremos salvos porque Deus vai nos reconhecer. E aqueles que não serão reconhecidos serão os que não vão ser salvos. Deus não vai chegar lá e falar assim,
Você fez isso, você não. Ele vai, esses eu conheço. Esses eu não conheço mais. Por quê? Porque se afastaram de mim, porque viveram o que não deveriam ter vivido. Então, quando a gente às vezes vai tirando marcas de Cristo do nosso corpo e colocando outras marcas, nós corremos o risco de não sermos conhecidos. Uma das coisas que eu vou dizer que eu acho que é sério, as pessoas que fazem mudança de sexo no seu corpo, há uma deformação no corpo, concordam comigo? Esta deformação tira a identidade, por quê? Porque mesmo na ressurreição, nós seremos como que anjos, mas não perderemos a nossa identidade de masculino e feminino. O seu órgão genital vai ressuscitar com você. Quem você é, quem Deus criou você. Portanto, uma das coisas que eu vejo que tem que nos preocupar neste mundo é o tanto que as pessoas estão desconstruindo a identidade delas mesmas no seu corpo. Como assim? Tido assim, tanto modificação do espírito no sentido de afastar a igreja, pode nos tornar estranhos para Deus. Entendi. Né? Por exemplo, o pecado. O pecado tira de nós a graça. O que é a graça? É a presença de Deus. Tem gente que fala assim, Deus habita em todos. Deus habita em todos que estão em estado de graça. Deus não habita em quem não está em estado de graça. Não, mas como assim? É fato. Se eu estou em pecado mortal, eu perco a habitação de Deus. Existe uma palavra que chama inabitação. Inabitação. Essa palavra aqui, né? Inabitação. Ela não é, porque quando a gente pensa assim, fala assim, não, então é não a habitação, não. Ela é de estar, né? Interior. Essa habitar, né? Deus habita em nós. Essa inabitação acontece no estado de graça. Cada vez que eu me confesso e que eu recebo a absolvição, Deus volta a habitar em mim. Cada vez que eu peco, Deus deixa de habitar em mim. Então, quando eu perco essa inabitação de Deus pelo pecado, o meu espírito, ele é desabitado por Deus. Então ele se torna uma casa abandonada. E casa abandonada fica exposta a qualquer habitação. Esta situação me faz ser, como se diz assim, não esquecido, né? Mas não mais reconhecido por Deus. Porque é o que você falou. Da mesma forma que o corpo pode ser deformado, essa aqui é a deformação do espírito. Onde o espírito deixa de ser quem ele é. E Deus não o conhece mais. Né? Quando aquela passagem das virgens, né, das virgens prevenidas e a das virgens que não eram prevenidas, né, que tinham as suas lanternas acesas, né, suas lamparinas acesas, e as que não tinham. É justamente isso aqui, ó. A que estava com a lamparina acesa é a que estava na graça. Porque a graça é o que deixa aceso em nós a presença de Deus. E as que estavam em pecado, elas estavam com a lamparina apagada. Hã? O demônio, né? Quando ele é liberto do nosso coração, e se a gente deixa vazio, não coloca Deus ali, aquele espaço pode ser preenchido por 7 espíritos piores do que aquele que saiu. Mas o que eu quero que vocês entendam é uma coisa que chama o reconhecimento. O reconhecimento de Deus. Deus vai nos reconhecer ou não. E isso é a salvação do corpo. Então, toda essa transformação que se faz hoje no corpo
todas as marcas que a gente coloca no nosso corpo, que vão o deformando. E, gente, quantas pessoas deformam o seu corpo hoje? Sem a menor... Claro, um cuidado, até uma melhoradinha, né? Às vezes precisa dar uma melhoradinha, né? Em alguma parte. Isso não tem nada de ruim. Mas quando eu vou deformando ele, eu vou transformando ele em algo que ele não é. Eu vou colocando marcas que não são as marcas de Cristo. Eu corro o risco como se diz, de deformar algo sagrado que é o meu corpo. Há uma sacralidade no seu corpo. E essa deformação não acontece só com coisas que a gente faz através de cirurgia. Não. Há uma deformação no corpo quando eu uso ele de forma promíscua. Quando eu deixo ele à mercê de pessoas. Quando eu deixo ele se tornar um objeto e não mais um corpo. Tudo isso eu vou deformando o meu corpo. Eu queria que você entendesse neste módulo que o seu corpo, esse corpo mesmo aqui, ó, corpo, ele é algo sagrado. Isso eu não estou falando só por questões da sexualidade em si, não. Mas ele é algo sagrado, é quem você é. Nós não somos um corpo que carrega uma alma. Não. Você é o seu corpo, é quem você é. E quando você ressuscitar, você vai entender isso de forma ainda maior, por quê? Porque aí o seu espírito e o seu corpo vão ter uma perfeita união, porque não mais terá o pecado. E não mais tendo o pecado, essa perfeita união vai engrandecer e realmente vir na plenitude de quem você é. Mas se você, cada vez mais, lutar contra o pecado e entender que você nasceu para ser de Deus, que você é um cidadão do céu, você vai já experimentar no seu corpo, não só no seu espírito, mas no seu corpo, a graça e a transformação de Deus, que é o que Deus vai fazendo no corpo. Os corpos incorruptos são esse sinal para nós. E você pode viver isso. Não só ter um corpo incorrupto, que é isso aí, talvez nem seja o projeto de Deus para a sua vida, mas ter um corpo conduzido por Deus, pelo Espírito, que não mais vai ter tantas tentações, que não mais vai estar exposto de qualquer forma. Porque é isso que Deus quer. Tomar o nosso corpo para Ele. Tomar a nossa vida para Ele. E o seu corpo é quem você é. Você não tem um corpo, você é um corpo. Entenda isso. Você não tem, o corpo que eu tenho. Não, você não tem. Até porque a gente, algo que a gente tem, ele pode não ter mais. Seu corpo não, seu corpo é você. É você. Portanto, o que você faz contra ele, você faz diretamente contra você. Contra você. Aquilo que às vezes a gente permite que aconteça no nosso corpo, são agressões que a gente permite que aconteça a mim, como um todo. Quando eu exponho alguma coisa que eu não devo expor, quando eu deixo que usem do jeito que não deve usar, é uma agressão diretamente à minha pessoa. Quer perguntar, Marcos? Quer perguntar? Ah, tá, desculpa. Bom, para terminar essa primeira formação, graças a Cristo, somos cidadãos do céu. Graças a Cristo, somos cidadãos do céu. O que é um cidadão de um lugar? O que é um cidadão de um lugar? Eu sou um cidadão brasileiro. O que isso significa? Que eu sou daquele lugar, que eu pertenço àquele lugar, que eu faço parte daquele lugar. Tem muita gente que quer ganhar a cidadania de um outro país. Para quê? Para ser aceito, para fazer parte, para se tornar povo daquele lugar. É, não é? Nós temos o nosso passaporte, a nossa cidadania, o nosso visto, o nosso lugar no céu. Deus pensou o céu para você. Para você. E aí a palavra de Deus de ontem, do evangelho de ontem, diz uma coisa muito bonita. Cuidado com quem mata a alma e não com quem mata o corpo. Porque tem gente que está muito preocupado com morrer de coronavírus, mas não está preocupado de ficar sem Eucaristia. Mas não está preocupado de ficar sem confissão. Ou seja, está preocupado com o que vai matar o corpo. Mas se o coronavírus chegar e matar o corpo, o que vai ser desse corpo, dessa alma?
olha, Deus já tem um plano para a sua vida, que é o céu. Esse plano Deus já definiu para você. Basta agora você agarrá-lo, porque Cristo nos deu esse céu de presente, né? Abriu essas portas para nós, com seu corpo glorioso. Cabe a nós assumirmos esse céu, abraçarmos esse céu e entrarmos nesta eternidade. Amém? Alguma pergunta? Essa é a introdução de todo o nosso módulo. Eu queria fazer um comentário, porque aí a gente está falando dessa questão do corpo, e você falou ali da questão da alma ali. Existe muito na nossa sociedade uma ideia meio platônica de que o corpo é a prisão da alma, né? Que as duas coisas não estão integradas, né? E aí na hora que eu faço mal ao meu corpo, eu prejudico a minha alma. Sim. E muitas vezes as pessoas esquecem essa dimensão. E até assim, isso, inclusive na igreja, teve por muitos anos pensamentos assim. Muitos santos pensavam assim, o corpo é mau, a alma é boa, né? A tentação é maniqueísmo, a tentação vem do corpo. Não, o corpo é quem eu sou, a alma também é quem eu sou. Eles são indivisíveis. Há simplesmente uma única divisão na morte do corpo aqui neste mundo, que a alma vai para o céu temporariamente, para depois se unir de novo a esse corpo, para voltarmos a sermos plenamente quem a gente é. Por quê? Nós somos imagem e semelhança de Deus no corpo. Corpo e alma juntos. Quando Jesus se encarna e se faz homem, ele traz a plenitude do ser humano. E quando ele ressuscita, por isso que é ele que é o autor do céu para nós, ou seja, o que abre o céu para nós, porque ao ressuscitar com o seu corpo, ali está em Cristo o novo Adão. O que é o novo Adão? É o ser humano pleno, imagem e semelhança de Deus, que tem corpo e que tem alma, que não é só corpo nem é só alma. Então, eu sou imagem e semelhança de Deus plenamente no meu corpo. Claro que na glória eu serei face a face, né? Mas até então eu sou de forma ainda imperfeita, de forma limitada, mas a plenitude dessa imagem e semelhança está no corpo e alma, e não só na alma. Porque Deus se encarnou. Deus se encarnou. E quando Deus cria o homem lá no início, antes do pecado, ele cria Adão e Eva com um corpo glorioso. A morte vem a partir do pecado. Se Adão e Eva não tivessem pecado, nós não passaríamos pela morte. Nós viveríamos a glória desde sempre. Por isso que quando chegar no céu, procuremos aquela mulher e aquele homem que não tem umbigo, porque a culpa é deles. Du, às vezes é bom também, assim, aquela expressão de que a carne é fraca, sabe? Uhum. Explicar um pouco, porque às vezes as pessoas, né, em geral, minimizam o corpo nesse sentido, quando a própria palavra de Deus traz essa expressão de que a carne, mas explicar em que sentido principalmente o apóstolo Paulo quando fala, né, sobre isso. Porque às vezes assim, a gente escuta muito, né, as obras da carne, né, as obras do espírito. Não é que as obras da carne em si, não é a carne no corpo, mas é a carne tocada pelo pecado. É a carne tocada pelo pecado. E assim, Paulo fala muito disso, né, daquelas obras da impureza, da luxúria, que são todas obras da carne, porque é o toque do pecado no corpo. Por quê? Porque o pecado, quando toca no corpo, ele traz o prazer. O pecado é prazeroso. Ou vamos dizer que pecar é ruim? Pecar é gostoso. Os frutos do pecado é a morte, mas o pecado é gostoso. Então, essa obra da carne é a obra do prazer do pecado no corpo. E que esse prazer, se a gente der vazão a ele, ele sim domina o corpo. E aí sim essa carne dominada pelo pecado. Entendamos isso. Mas o próprio Cristo vai dizer, e nós aprendemos isso no segundo módulo, que a luta não é no corpo, a luta é onde? No coração. Onde é a batalha? É interior. Então, entendamos isso assim, que esse corpo nosso, ele tem sim suas limitações, seus sofrimentos, suas dores e até suas tentações. Mas ela não acontece só no corpo, ela acontece no todo ser que eu sou, no todo de mim. E ao vencê-la,
essa vitória também é no meu todo, tanto na alma quanto no corpo. Tanto na alma quanto no corpo. Alguma pergunta mais? Perguntar. Eu sabia que essa tem muita pergunta mesmo, né? É uma pergunta bem boba. Quando a gente chega no céu, a gente vai, por exemplo, poder se comunicar com outras pessoas? Por Sim. exemplo, o santo de devoção vai ser só contemplação de Deus eterno? Na verdade, Ana, a gente vai sim viver na eternidade a comunhão dos santos, que fala no creio também. E esse mistério de comunhão é sim um relacionar-se com todos que estão, com todo o povo santo de Deus, né? Vamos ser um povo no céu. Então sim, a gente vai lá dar um abraço na Santa Terezinha, e vai lá dar um abraço, né, em São José, e falar, como é que tá, vamos contar um caso aqui, como é que era lá no tempo de Jesus, tudo vai ser algo presente em nós. Claro que assim, é um mistério de que não dá para a gente perceber como isso vai acontecer. Até porque quando fala de comunhão dos santos, e a gente também fala do Espírito em perfeição no corpo, acredito eu que essa comunhão é algo que a gente não consegue entender. Esse relacionamento que vamos ter uns com os outros no céu é algo que é muito além do relacionamento que a gente tem aqui. Porque, querendo ou não, nossos relacionamentos aqui neste mundo, eles são limitados. Até essas amizades boas e santas que a gente tem, elas têm uma limitação. Então, assim, porque não fala assim, não, mas eu vou ter que ficar numa fila para falar com São José, porque deve ter uma senha, né? Não é em si esses, né? É uma comunhão que a nossa razão não consegue entender. Mas vamos estar juntos e sim próximos e um único povo, né, que vai viver essa eternidade. Claro, a eternidade inteira. Calma, não preocupa não, o tempo, né? Tem uma história interessante de um monge, é uma parábola bonita, que fala do tempo, porque uma das coisas que a gente preocupa é assim, nossa, mas quando chegar no céu, vai cansar, né, de ficar à toa. Vocês nunca pensaram isso? Não, mas vai ser até monótono, né? Nossa, vai ficar lá e depois ainda tem 500 anos, nossa, quanto que falta? Não, falta, não vai acabar. Pensa uma coisa não acaba, fica chata, né? A gente vai para a praia, aí 5 dias é bom, o sexto, 7 já quer ir embora para casa, que já está chato. Como é que vai ser o céu? O céu é um lugar atemporal. Não se tem tempo no céu. E aí tem uma parábola bonita de um monge, ele vivia num mosteiro, e ele um dia começou a falar com Deus, Deus, mas como que vai ser isso? O céu? Nossa Senhora, vai ter uns 30 anos, eu já não estou aguentando mais não, ficar lá à toa não. Começou a falar isso com Deus. E no falar isso com Deus, ele estava no fundo do mosteiro, tinha uma mata bonita, muita natureza. Ele viu uma borboleta. E ele se encantou com aquela borboleta e falou, eu vou pegar essa borboleta. E foi atrás da borboleta. E foi se encantando com ela, e a borboleta voava, e ele foi ficando maravilhado com a borboleta, e foi entrando no mato atrás da borboleta. E assim, ele ficou louco com a borboleta. A beleza, eram cores que ele nunca tinha visto, eram coisas que ele nunca tinha visto, e, gente, de repente, parou, a borboleta sumiu, e ele falou, vou voltar para casa. Ao virar para voltar, estava tudo diferente. Ele olhou para ele, estava barbudo, mais velho. E aí ele falou, meu Deus, o que aconteceu? E aí ele foi voltando, quando ele foi chegando perto do mosteiro, tinha tantos muros que antes não tinham. Eu falei, gente, como é que fizeram esse muro aqui? Acabei de sair daqui e tem muro. E aí ele tem que dar a volta por trás do mosteiro, chega lá, toca a campainha, porque estava muro fechado, antes não tinha muro. E aí chega um monge para abre a porta, pois não, fala com ele. Ele fala, quem é você? Ele pergunta para o monge, não te conheço. Aí o monge falou assim, eu também não te conheço. O que o senhor quer? Eu moro aí. Ele falou, não, o senhor não mora aqui não. O monge de dentro fala com ele lá de fora. Fala, eu moro. Não. Só que ele estava com um hábito, mas o hábito todo rasgado, todo velho, todo sujo. Estava irreconhecível o hábito dele. Aí os dois começaram a discutir que ele morava, não morava, que ele não morava, uma discussão feia. Depois de muita insistência daquele senhor, que já era um idoso, que tinha se perdido na mata, aquele monge deixa ele entrar até a recepção e começa a ter um estalo assim, gente, será que esse monge mora aqui, se perdeu?
e vai consultar nos livros realmente. Pelo nome, um monge num dia tinha se perdido há 20 e tantos anos atrás. Aí Deus fala com ele assim: a eternidade é isso. Você vai se encantar com a beleza de Deus e não vai ter tempo. Não vai existir tempo. Não vai existir tempo. Deus não acorda de manhã e fala: ai, que dia lindo, agora vou dormir de noite. Não. Lá não existe tempo. Essa é a grande diferença. É engraçado isso, que a gente vê muito isso nas literaturas cristãs, né? Essa questão, a gente não vê Deus, porque de fato nós não resistiríamos. Nós não resistiríamos a ver Deus. E o céu é isso. Né? A Ana Clara fala: não, mas será que eu vou poder conversar? Lá você não vai querer, você não vai ter essa vontade. Você não vai se encantar, porque já vai ter, todo mundo que está no céu já está encantado por Deus, né? Não vai resistir àquilo que é Deus, então não vai querer outra coisa. Às vezes você diz: nossa, eu tenho uma devoção tão grande com o Padre Pio, eu tenho uma devoção tão grande com São José, mas isso você não vai ter lá mais, porque Deus vai te completar totalmente a ponto de você não querer outra coisa. Então, assim, às vezes a gente fica pensando: beleza, vou bater um papo lá, mas você não vai querer isso, vai querer só Deus. E você não vai ter essa noção de tempo, como o Du falou, né? Porque às vezes é cansativo. Às vezes você está lá na adoração, você tem 2 horas de adoração para você fazer, e você está pensando: eu estou cansado, né? Estou querendo ir embora e tal. Você não vai ter isso. A gente não vai ter isso. É por isso que fala: lá não vai ter sofrimento, lá não vai ter choro, lá não vai ter dor. Então, tudo que você sente aqui, lá você não vai sentir, porque Deus já vai te completar plenamente. Então, eu penso assim, eu acho que é isso. Né? De fato, nós não vemos Deus por isso, porque de fato nós não resistiríamos mesmo ao encantamento dele, né? Na própria palavra, né, vários profetas pediram para ver Deus. Deus disse: se você me vê, você morre, porque a pessoa não consegue mais sobreviver. E esse é o sofrimento do inferno, porque nós vamos ver Deus. Todo mundo, quando morre, vê Deus. É a primeira pessoa que a gente vê. Chama-se julgamento parcial. Ao morrer, eu me encontro com Deus. E ao me encontrar com Ele, eu vou ver toda a verdade da minha vida. Toda a minha vida vai passar para mim como uma verdade. Ao olhar Deus, e naquele momento, não é Deus que vai falar: sai e vai para o inferno, não. Eu vou decidir. A decisão, a consciência minha vai ser clareada e eu vou tomar essa decisão. Se o pecado estiver em mim, se a ausência de Deus estiver dentro de mim, eu não vou conseguir ir até Deus. Eu vou me afastar dele e vou viver um profundo sofrimento por ter tido a oportunidade de estar com ele e por ter optado não estar pelo pecado. Du, uma coisa que eu li, acho que foi semana passada, porque essa questão de ver e não ver, né? Por que hoje as pessoas estão assim por causa do coronavírus? Porque eu tenho certeza que, se você não viu, você conhece alguém que morreu por causa de coronavírus. Então é algo que você viu. Só que as pessoas não veem ninguém indo para o inferno. Alguns santos tiveram alguma revelação, às vezes de ver o inferno, de sonhar com o inferno. Se você visse, você queria se cuidar contra o pecado, contra aquilo porque é isso que Deus falou no Evangelho de ontem, né? Você temer aquele que é capaz de te levar para o inferno, né? Mas se a gente conseguisse ver, de fato, nós teríamos o mundo, né? Todo mundo tivesse a oportunidade de ver, iria se cuidar para não ir para o inferno. Hoje as pessoas estão presas ao que vê. E a teologia do corpo, como ninguém, e eu acredito que até esse modo, nesse sentido, vai despertar isso em nós. E é através do corpo que Deus quer despertar aquilo que é invisível, né? A teologia do corpo traz isso. Então, isso é muito sério. Né? Às vezes as pessoas se preocupam com o que vê e se cuidam, né? Põe mascarinha, vão passar um álcool gel, vamos se cuidar. Contra qualquer doença, por exemplo, eu tomo remédio para diabetes, porque é algo que eu vejo. Eu sei que tem gente que é amputado por causa da diabetes, eu sei que tem gente que fica cego por causa da diabetes, então eu vou me cuidar, eu vou obedecer o médico, mas só que Deus é o médico dos médicos. E Ele quer me tratar através dos remédios espirituais, daquilo que eu não vejo. Ele quer tratar as doenças da alma, né? Exatamente. E às vezes, por eu não ver, eu não ligo tanto.
Então, a teologia do corpo, ela tem essa graça de, né, de nos E é mostrar interessante a pergunta da Ana Clara, assim, a gente tem vontade de, né, por exemplo, de encontrar com o Padre Pio, de encontrar com São José. Eu, por exemplo, sou doido para bater um papo com João Paulo II, né, sobre a teologia do corpo. Só que até esses sentimentos nossos são uma carência. Porque quando você vê a pessoa, quanto mais ela vai sendo de Deus, mais ela vai se tornando livre de desejos e vontades. Né? Não que é errado, não estou dizendo isso, mas estou dizendo que dentro de nós, às vezes, a gente quer coisas por uma realização, e que, na verdade, quando Deus nos realizar, nós não vamos querer realização nenhuma mais. Que é a realização mais que eu quero quando Deus me realizar. Então, o que a gente pode viver nesse mundo? O que a gente pode viver nesse mundo é os momentos que estivermos com o Senhor, os momentos de intimidade com Ele, os momentos de adoração ao Santíssimo, por exemplo, nós pedimos que Ele vá nos realizando. Senhor, me realiza. Porque cada vez mais que Deus for me realizando, menos eu preciso das coisas deste mundo, inclusive das pessoas. Não que a gente tenha que rejeitar as pessoas, mas quanto mais Deus nos realiza, mais a gente entende que é Ele, que é entre eu e Ele, que as coisas são entre nós dois, e que um dia vamos nos casar. Né? E aí, quando a gente está namorando alguém para se casar, a gente parece que não pensa em mais nada, é ou não é? Olha para uma menina como Sabrina Tavares, que está próxima a se casar, de Roberto Magela. Não pense em mais nada, o tempo todo pensar no casamento, o tempo todo viver em prol disso, é ou não é? Muitas de vocês, meninas, os olhos até brilham de imaginar quando será a minha vez. Cristiane, por exemplo, quando olha para Ricardo Júnior e pensa, quando será a minha vez? Né? Há um encantamento, gente, como se mais nada importasse. É aquele momento. Nós estamos no enamorar-se com Deus para o casamento. E quanto mais eu descubro isso e busco isso e peço a Deus, porque só Ele que faz, para me preencher desta forma, mais Ele me realiza. Ele me realiza. Não é felicidade. Tem gente que fala assim, Deus vai te fazer feliz. E às vezes essa felicidade que a gente vê, ela é tão rasa. Deus vai nos dar uma felicidade eterna, uma vida em plenitude. Que não é uma coisa de boba alegre, vai ficar assim, que a gente imagina o céu, tá dando... Não é essa bobice alegre, não. É um preencher do coração onde nada dentro de nós, nada vai nos faltar. Você imagine só. Todos nós aqui dentro dessa sala, todos aqui, se pararmos para olhar o nosso interior, nos falta algo. Todos. Não pense você, me falta tanto, me falta um marido, me falta um emprego, me falta Todos nos falta algo. E quando você encontrar tudo que te falta hoje, vai te faltar outra coisa. E é assim a vida. E sabe o dia que você vai entender e vai conseguir viver de forma plena a falta? Quando você entender que neste mundo sempre vai te faltar algo. Você nunca vai estar preenchido. Mesmo que eu seja muito de Deus aqui, eu posso até experimentar a eternidade e a vida eterna em mim, mas eu não vou encontrar a plenitude neste mundo. Este mundo não vai nos permitir, pelo pecado, a plenitude. Nós sempre vamos conviver com uma pequena frustração dentro de nós, porque nós vamos sempre estar pela metade, porque nós só vamos ser inteiros no céu. No céu. Então, o que eu tenho que fazer então para conviver com isso? Tirar os meus olhos do que me falta e voltar os meus olhos para aquele que me espera. E aí eu vou conseguir viver bem. Os santos viveram isso. Não pense você que São Padre Pio não tinha dentro dele frustrações. Não tinha dentro dele angústias. Elas como não mais ocupavam espaço quando ele tirou o olhar delas e voltou a olhar para Deus. E não olhar para Deus com troca de Senhor me preenche, porque senão a gente cria uma imagem de um Deus que tem satisfazer os nossos desejos, e isso não pode acontecer. Porque enquanto nós esperarmos de um Deus que satisfaça os nossos desejos,
nós nunca vamos conseguir amá-lo plenamente. É um olhar para Deus num olhar de expectativa. O que é um olhar de expectativa? Senhor, eu olho para o Senhor, pois eu te quero, e um dia vou te ter plenamente. É isso. E é só isso. A nossa vida neste mundo é ter um constante olhar para Deus que nos espera plenamente. Porque aqui não vai ser pleno. Sinto lhe dizer que estas faltas que você traz no seu coração, elas vão te acompanhar até a sua morte. Até a sua morte. Você pode conquistar tudo que você sonha hoje. Eu sonho com tanto de coisa. Eu sonho em ter um filho, ter uma família, ter um emprego. Eu sonho com tudo isso. Quando tudo isso vier, vai te faltar outra coisa. E sempre vai te faltar algo. O que você precisa entender é que você não pode focar na sua falta, mas olhar para aquilo que te espera. Porque aí sim você vai encontrar sentido para a sua vida. As pessoas só encontram sentido nessa vida, e eu falo de sentido verdadeiro, não de sentido passageiro, porque tem gente que muda de sentido todo dia, porque sempre está buscando um sentido novo, porque não encontrou sentido nenhum ainda. Quem não encontrou um sentido nenhum, sempre busca um sentido novo. Mas você só vai encontrar sentido nessa vida o dia que você entender que existe uma vida eterna te esperando. E que a sua meta é essa. O que é a minha meta? Minha meta não é me casar. Eu vou me casar porque eu tenho que ir para o céu. Minha meta é o céu. O dia que você colocar isso como meta, e só isso, todas as outras coisas na sua vida girarem em torno dessa meta, aí você vai encontrar sentido para a sua vida. Porque até mesmo a nossa fé, às vezes, a nossa fé de buscar a Deus, às vezes, é interesseira. É de buscar um Deus que resolva os meus problemas. Não é assim? Senhor, estou aqui fazendo minha adoração da madrugada, 2 horas, Senhor, você podia me ajudar, né? Fazer que aquela menina olhe para mim, não é possível que ela não vai me ver. Não é assim? Se eu gastasse as 2 horas na minha adoração dizendo, Senhor, me santifica porque eu quero um dia te encontrar no céu, eu ia sair daquela adoração preenchido. Não porque Deus não me preencheu de outra forma, mas porque eu comecei a colocar sentido na minha existência neste mundo. As pessoas chegam às vezes numa idade adulta ou até numa idade mais avançada, cheia de murmurações, a gente encontra as pessoas reclamando e às vezes murmurando pelas suas vidas. Por quê? Porque ainda encontram vazios. E nós não vamos estar isentos deles. Mas se nós chegarmos lá com a certeza, com a compreensão, com a clareza de que eu sou do céu, não sou daqui. Eu sou do céu, eu não sou daqui. E ao que eu entender isso, não é fácil, gente, não é fácil. Eu estou falando para pessoas de caminhada, todos vocês já caminham com Deus. Não é fácil, por quê? Porque nós ainda nos prendemos em coisas que estão aqui. É ou não é? A gente até sai daqui animado, agora vai ser céu. Mas aí passa meia hora, a gente fala assim, não, mas podia ter um namorado também, né? E não é que não possa ter, e pode, desde que seja para o céu. Desde que não me tire o céu. Quando eu começo a criar esta lógica da minha vida, tudo na minha vida é bom, desde que não me tire o céu. Porque a minha meta é o céu. E olha, isso é para os inteligentes. Porque eu vou te dizer, eu não sei quantos dias você tem, nem quantos dias eu tenho. Talvez o céu para mim é hoje, de tarde. Talvez o céu para mim é amanhã de manhã. Talvez eu não chegue amanhã de manhã, o céu chegue antes. É ou não é? Então isso é para os inteligentes. A sua vida tem que ser em função da sua salvação. Só. Se for para a sua salvação, faça. Se não for, se for te tirar dela, não faça. E aí você vai encontrar sentido para a sua vida. Sentido. E um sentido muito grande. Um sentido muito maior do que às vezes conquistar grandes empregos, muito maior do que às vezes conquistar grandes coisas, muito maior. Porque esse é a certeza de que vai chegar. O resto, eu não sei.
Tenho 4 filhos. Sonho um dia vê-los bem, casados, na sua vocação. Mas eu não sei se isso vai chegar. Nem para mim ou nem para eles. Talvez eu não chegue lá, talvez eles não cheguem lá. Se for para chegar, que seja para a glória de Deus e para a minha salvação. Ponto. Entenda isso. E faça disso a sua rotina de pedir a Deus a graça. Porque às vezes a gente pede a Deus solução para as coisas da nossa vida. Mas Deus nem sempre quer dar solução. Mas sempre quer nos dar salvação. Então peça pela sua salvação o tempo todo. Sua salvação. Senhor, eu quero ser salvo. Senhor, me ajuda a ser salvo. Senhor, não me deixe morrer sem ser salvo. E aí Deus vai te atender. E aí você começa a colocar a meta certa para a sua vida, no sentido correto. Porque você é cidadão do céu. É cidadão do céu. Lá é sua casa. Aqui somos peregrinos. Aqui é passagem. Aqui é um tempo. Quantas pessoas você conhece que não estão mais vivas? Quantas? Parentes. Se esse mundo fosse tudo, seria uma desgraça viver. Seria uma desgraça viver. Se esse mundo fosse tudo, seria uma desgraça viver. Seria um castigo viver. Porque passa muito rápido. E passa, eu estou com 39 anos, me lembro quando comecei a caminhar com Deus com 15. Já são 24. Meu filho ontem fez 10 anos, eu lembro o dia que ele nasceu, 10 anos já. Gente, se esse mundo fosse tudo, era uma desgraça. Porque acaba e vai acabar. E pode acabar agora. Portanto, não coloque a sua esperança naquilo que passa. E tudo nessa vida passa. Celebramos Santa Teresa essa semana, né? Tudo passa. Tudo. Tanto o sofrimento quanto as alegrias. Tanto as derrotas quanto as vitórias. Não a vitória, né? Mas as vitórias. Tudo passa. Tudo passa. Até as pessoas que a gente ama vão passar. Não coloquemos em nada disso a esperança, mas só no céu, na eternidade. Portanto, não dá para viver nessa vida de qualquer jeito. E aí nós vamos falar na próxima formação. Como que a gente tem que viver nessa vida para não viver de qualquer jeito. Amém? Vamos dar um intervalinho aí de 20 minutinhos e a gente volta. Tá? Deve ter uma água lá para vocês beberem, pelo menos.